Olá, começa agora a União Brasil desta terça. Os planos de saúde continuam sendo um dos maiores motivos de reclamação na Agência Nacional de Saúde. 60% da população mundial ainda não tem acesso a saneamento básico. Dados apontam que 21% dos brasileiros estão nesta situação. Recomeçaram as obras de ampliação do terminal de ônibus do bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. Vamos ver o que foi assunto nas sessões plenárias de hoje na Câmara Municipal de Fortaleza e na Assembleia Legislativa do Ceará. O governo do estado anunciou os números do PIB cearense e vamos ver que estamos bem diante da situação nacional. Piora o estado de saúde do presidente venezuelano Hugo Chávez e ainda a programação municipal voltada à mulher com a nova secretaria que cuidará dos direitos das mulheres em Fortaleza. Boa noite para você, eu sou Richel Martins. Os planos de saúde continuam sendo um dos maiores motivos de reclamações nos órgãos de proteção ao consumidor, além, é claro, da Agência Nacional de Saúde. E tudo reflete o péssimo atendimento aos pacientes e uma difícil decisão para os médicos. Se fosse só a dificuldade em conseguir uma consulta, seria menos mal. Mas as reclamações com os planos de saúde vão além. Dificuldade de portabilidade, cobranças indevidas e não autorização de procedimentos são as reclamações mais comuns. E não são só os pacientes que sofrem, os médicos também. O médico hoje que vive só de consultas, não tem nenhum outro procedimento, ele não consegue manter um consultório aberto. Tem muitos médicos, clínicos, pediatras que estão fechando seus consultórios. O resultado disso é um montante de queixas. São mais de 200 por dia na Agência Nacional de Saúde Suplementar em todo o Brasil, contabilizando de janeiro de 2012 ao mesmo período em 2013. O consumidor deve procurar pelos seus direitos. Comunicar à ANS o que é que está acontecendo. Em segundo lugar, é procurar a justiça. A justiça, o juizado especial. E, de preferência, ele vai acompanhado de um advogado. A chefe de fiscalização do PROCON em Fortaleza disse que o órgão tem parceria com a Agência Nacional de Saúde e isso tem provocado agilidade nas ações. Em casos de urgência muito grande, no juizado há uma celeridade maior. Até porque o juiz pode pedir uma liminar, enfim. Mas no PROCON também se resolve alguns casos, abre-se um processo de reclamação, imediatamente expede-se uma notificação ao plano de saúde e imediatamente tudo online, da forma online, já vai também a comunicação para a ANS. E ter sempre o contrato guardado ajuda a evitar problemas. O contrato dele é quem diz tudo. Atenção, participe do União Brasil, dê a sua opinião ao vivo. Nosso telefone é o 3486-1721. Você pode comentar também pela internet. Use o seu perfil no Twitter, faça o seu comentário e não se esqueça de citar o nosso perfil, @União Brasil TV. A hanseníase é uma doença que tem tratamento gratuito no Brasil. E para descobrir se o paciente tem hanseníase, praticamente toda a rede básica de saúde oferece exames. Nós vamos ver que aqui no Ceará ainda existe muito desconhecimento sobre esta doença. Vamos ver. Você sabe o que é hanseníase? É uma doença que dá na pele, né? A pessoa não tem você vai passar a pele, você não sente mais aquele o sentido da pele, né? Doença da pele. É bom que a população saiba o que é hanseníase, porque a desinformação causa o preconceito. Ela é uma doença infecciosa causada por uma bactéria, mas tem tratamento e cura. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Assim que começam a tomar os medicamentos, os pacientes deixam de transmitir a doença. Por isso, muita atenção para os sintomas. Estou com a sobrancelha caindo, estou com a mancha anestésica, minha mão, não acontece tudo de uma vez, nem é tudo igual. Eu estou sentindo uma mancha que ela está diminuindo a sensibilidade, ou ela está doendo muito. Às vezes, a hanseníase, ela é feita um diagnóstico que é mais raro, mas acontece também no momento de uma reação à doença. Então, ela dá uma dor horrorosa. Aí você diz, mas e hanseníase não dói? Não, ela não dói, mas na hora da reação ela dói muito. O diagnóstico precoce pode evitar a transmissão, que é feita pelo contato direto e contínuo com
com a pessoa infectada em ambiente fechado e com pouca ventilação. O exame para detectar a hanseníase pode ser feito na rede de atenção básica e o Ministério da Saúde já avalia um novo método, que será mais rápido e seguro. O teste tradicional é um teste que faz um cortezinho na orelha, tira material para o diagnóstico posterior. E o teste mais simples feito a nível da unidade de saúde, que é o teste de sensibilidade. Esse vai dizer se a pessoa tem ou não tem realmente a hanseníase e já pode iniciar o tratamento. E aí, ao iniciar o tratamento, ele deixa de transmitir a doença e também vai se recuperar, vai se curar plenamente. No Ceará, nos últimos 6 anos, foram diagnosticados mais de 13.700 casos da doença. Nós temos em torno de 2.000 casos de hanseníase por ano. E o fato de nós termos ainda 100 e poucos casos de crianças menores de 15 anos, isso significa que o processo está em atividade, né? A transmissão está em atividade. Então é preocupante no país todo, nós temos que ainda fazer um esforço grande para o diagnóstico precoce, o tratamento imediato, que é curativo. Pois é, se você desconfia que tem a hanseníase, procure o tratamento o mais rápido possível. Como nós mostramos, esse tratamento é gratuito e você pode ser curado muito mais rápido. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Americana de Química mostra que de cada 10 pessoas no mundo, 6 não têm acesso a saneamento básico, ou seja, água e esgoto encanados, tratamento de resíduos, por exemplo. O país com a pior situação é o Níger, onde apenas 9% da população tem saneamento. No Brasil, esse número sobe para 79%, mas ainda precisa melhorar. O resultado é o grande prejuízo à saúde mundial. A pesquisa foi realizada em 167 países e constatou que 4 bilhões de pessoas, o que equivale a 40% da população, não têm acesso ao saneamento básico. O saneamento é formado de 4 setores: fornecimento de água potável para consumo das pessoas, né? A coleta e tratamento de esgoto sanitário, coleta e disposição de resíduo sólido, ou lixo, né? E a drenagem. No Brasil, as regiões Norte e Nordeste têm as menores parcelas de domicílios atendidos pelo saneamento básico. Falta de investimento que pesa na saúde, já que 65% das internações no SUS são por doenças relacionadas justamente à falta desse serviço. Nessa comunidade, situada próximo à Arena Castelão, em Fortaleza, as condições são estas: crianças brincando em ruas desestruturadas, sujeitas a todo tipo de doença. Às vezes quando eles adoecem, devido a essas aguaceira e lama e tudo. E vem, é lama, é tudo, né? Lixo. Como é que você queria que fosse à frente da sua casa? Correr mais cheio de lama assim, para nós brincar mais cuidado. Em termos de coleta e tratamento de esgoto sanitário, nós estamos realmente muito ruins. Nós estamos com padrões muito baixos de cobertura e qualidade. Cada internação custa, em média, R$ 350. Com a melhoria no saneamento, haveria uma redução de 25% nessas internações e diminuição de 65% na mortalidade infantil. Com a finalização do programa Sanear 2, nós vamos elevar a nossa cobertura de esgoto para 53% aqui na capital. Vale ressaltar que em Fortaleza não existe tratamento de esgoto. O sistema é de bombeamento para o oceano, uma solução que funciona, apesar de não ser das melhores. Nós, historicamente, nunca tivemos o volume de captação de recursos que nós estamos tendo agora junto ao governo federal, totalizando aí 220 milhões aproximadamente. Investir em saneamento é, sim, investir em saúde e mais. O retorno de um investimento em saneamento é maior do que, em termos de saúde, é maior do que um retorno de investimento no hospital. Recomeçaram as obras de ampliação do terminal de ônibus do Antônio Bezerra, em Fortaleza. A demora é que tem causado transtornos aos usuários do transporte público.
Há 2 anos, as obras para a ampliação do terminal de ônibus do Antônio Bezerra, que começou em 2009 em Fortaleza, estavam paradas. No projeto, com o custo total de quase 15 milhões de reais, o local passaria de 12 mil metros quadrados para 29 mil metros quadrados, mais que o dobro. A movimentação do lugar não mudou, mas os transtornos... Muita poeira, muita mesmo. Sem falar nos ônibus, né, que demora pra caramba. Você vê as filas aí, no horário desse. Quem frequenta o terminal diariamente já se acostumou com a visão das placas de madeira verde que cercam a obra e tem sempre uma história para contar. Como teve uma chuva que parte da obra aqui desabou, né, e teve bastante questão de movimentação dos ônibus. Então, realmente, isso ocasiona atraso no fluxo das pessoas, né? O projeto estrutural não conversava muito bem com o projeto urbanístico e esse, por sua vez, não conversava muito bem com o projeto elétrico. E aí, projetos muito antigos, à medida que o tempo vai passando, a legislação vai mudando, as demandas vão surgindo, né? Vou te dar um exemplo, por exemplo, a acessibilidade, né? A lei de acessibilidade é mais ou menos recente, então, se o projeto não contemplava isso, ele precisa contemplar. Com o início da nova gestão, esta semana a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, CEINF, recomeçou os trabalhos. A ampliação do terminal ainda deve durar 240 dias. No total, 35% da obra já estava concluída e, de acordo com o andamento, este tempo pode ser diminuído. Na minha opinião, pelo que eu vi no local, essas obras estão bem mais adiantadas. Eu não sei te dizer quanto exatamente, mas é bem mais do que os 35 que estão aqui. O 35 é o que foi possível medir, digamos, o que foi possível realizar financeiramente. A seguir, governo do Ceará anuncia o PIB do estado em 2012, que ficou acima da média nacional de 0,9%. União Brasil volta já. Já voltamos. A gestão do novo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, começou sem trégua na Câmara de Vereadores. O PT, que agora é o principal partido de oposição, não tem dado descanso ao governo municipal. Uma mensagem do Executivo Municipal quanto à escolha dos diretores das escolas da Prefeitura de Fortaleza foi o motivo de discussão entre o governo e oposição. Segundo a base aliada, seleção pública para escolher os dirigentes escolares é a forma mais democrática e correta a se fazer. O que é que o secretário Ivo Gomes, o prefeito Roberto Cláudio encaminharam para o debate e para análise nesta casa? Que este processo seja feito de forma mais ampla, democrática, com a mais absoluta transparência, tendo como referencial o critério do mérito, uma seleção pública para a ocupação desses cargos diretivos de todo o núcleo gestor das escolas, da educação em Fortaleza. Mas a bancada do PT na casa discorda da mensagem. Segundo o vereador Guilherme Sampaio, a escolha dos diretores das escolas municipais deveria ser feita entre os professores concursados, que já conhecem o cotidiano das instituições educacionais. Os professores que fizeram concurso público para professores, que já conhecem a rede, que já trabalham nas escolas, eles não teriam mais a prerrogativa de serem gestores das escolas municipais. A priori, nós não concordamos com isso. A lei orgânica foi reescrita em 2006 e nós prescrevíamos naquele momento exatamente a seleção técnica associada à escolha democrática entre os professores da rede municipal. Mas a pauta na Câmara Municipal não se resumiu a essa discussão. Foram mais de 40 requerimentos que deram entrada hoje na casa. O vereador pelo PR, Márcio Cruz, entrou com um projeto para a criação de um pelotão ambiental na Guarda Municipal de Fortaleza. Fortaleza só tem 18 agentes para cobrir toda a capital. E se a gente fizer esse efetivo com a Guarda Municipal vai poder fazer essa fiscalização, vai poder ter o poder administrativo de notificar, de autuar. E a vereadora pelo PSOL, Toninha Rocha, aproveitou o espaço na tribuna para criticar os gastos com os cerimoniais na antiga gestão de Fortaleza. Foi gasto mais de 6 milhões com o gabinete da prefeita, com publicidade, com festas de dentro do gabinete. Eu estou nem falando de festa de Réveillon, aniversário da cidade, outra festa não. E com
políticas de combate à exploração sexual de criança e adolescente com políticas de combate ao crack, foi gasto nada, gente, nada. E na Assembleia Legislativa do Ceará, a discussão sobre investimentos do governo do estado na área da segurança voltou à tona. Base aliada e oposição trocaram farpas no plenário 13 de maio. Acompanhe. Heitor Ferrer, deputado estadual pelo PDT do Ceará, levou à tribuna da Casa dados de uma ONG mexicana, onde Fortaleza aparece como a 13ª cidade mais violenta do mundo. Hoje nós temos dados concretos expostos na imprensa, dizendo que a capital do Ceará é a 13ª capital mais violenta do mundo. E é a 4ª capital do Brasil a mais violenta. Portanto, gastar o que está se gastando, comprar carros luxuosos como se comprou, mas sem um resultado positivo, há uma frustração muito grande por parte de todos nós cearenses. No ranking, a primeira cidade da lista é São Pedro Sula, em Honduras, seguida de Acapulco, no México, e Caracas, na Venezuela. Outras capitais brasileiras também são listadas. Maceió, em Alagoas, aparece em 6º lugar. João Pessoa, na Paraíba, em 10º. E Manaus, no Amazonas, 11º. Para o líder do governo na Assembleia Legislativa, o debate sobre os investimentos em segurança pública é pauta batida. Essa discussão sobre as Hilux já foram feitas e é uma matéria por demais requentada. É bom lembrar que esses carros, eles funcionam 24 horas por dia. Eles não têm descanso, evidentemente, um carro que não para, que tem no mínimo 3 motoristas por dia, porque os turnos são divididos em 3 turnos, de 8 horas cada um. O carro funciona 24, imagine um carro funcionando 24 horas por dia. Quando da compra dessas Hilux, o que foi dito ao povo do Ceará é que esses carros não se teria gastos com manutenção. E o governo do Ceará anunciou esta tarde o PIB do nosso estado em 2012. Ao contrário do PIB brasileiro, os números são animadores. Um valor 4 vezes maior que o PIB nacional, de 0,9%. O Produto Interno Bruto do Ceará, referente ao ano passado, foi de 3,65%. Alguns setores da economia subiram, como os de serviços, e outros sofreram redução, como a agropecuária, por conta da seca. Então, a agropecuária teve uma redução de um pouco mais de 20%, todos sabem por quê, por conta da estiagem. A indústria, como todo, teve uma expansão de 2,6%. E, mais uma vez, o setor que sempre tem dado grande impulso à economia cearense, que representa um pouco mais de 70% do total do nosso PIB, setor de serviço, teve uma expansão de 5,8%. O governador Cid Gomes explicou por que o PIB do Ceará foi maior que a média nacional. Um conjunto de fatores, né? Tem fatores aí de políticas federais, de ampliação de renda mínima. Nós tivemos um primeiro momento em que você teve a instituição de programas de renda mínima. Isso, naturalmente, tem mais repercussão em regiões mais pobres, onde mais pessoas vão ter direito a esse benefício. Gera mais empregos na indústria, gerando mais emprego na indústria, mais massa salarial, mais consumo, e a cadeia toda volta a se alimentar. E o Congresso Nacional votará logo mais o veto da presidente Dilma Rousseff aos royalties do petróleo. As bancadas do Rio de Janeiro e Espírito Santo ameaçam obstruir a sessão. Em meio a ameaças de obstrução e de apresentações de ações judiciais, o Congresso Nacional tentará votar nesta noite os vetos da presidente Dilma Rousseff ao projeto que altera o sistema de partilha dos royalties do petróleo. Sem acordo com os demais estados, as bancadas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo anunciaram que vão protocolar inúmeros requerimentos durante a sessão e ainda irão usar o máximo de tempo disponível no regimento
para os discursos. O objetivo é adiar ao máximo a sessão. A mesma sessão também seria destinada a votar o orçamento da União para 2013, mas as tentativas de obstrução devem inviabilizar essa votação. Para que o veto de Dilma seja derrubado, é preciso que a maioria absoluta do Senado e da Câmara dos Deputados vote a favor da medida. A votação, explicou a assessoria do parlamento, será feita em cédulas de papel. A sessão convocada na última semana pelo presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, está marcada para ter início às 19 horas no plenário da Câmara. O quórum mínimo é de 14 senadores e 86 deputados para que a sessão se inicie. E essas cédulas podem ser reimpressas por conta da nova mensagem que a presidente Dilma Rousseff enviou ao Congresso para tratar dessa questão dos royalties do petróleo. Piorou o estado de saúde do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. As informações são do próprio governo, que, através do Ministério das Comunicações, disse que Chávez tem uma nova e severa infecção que compromete a sua função respiratória. O ministro Ernesto Villegas afirmou que o presidente está sendo submetido a sessões de quimioterapia de forte impacto. Hugo Chávez ficou 2 meses em Cuba, onde realizou a 4ª cirurgia contra um câncer na região pélvica e retornou há 2 semanas para Caracas, capital venezuelana. No próximo bloco, o Ministério Público do Ceará quer mais atenção aos casos de abuso e violência contra crianças no estado. Os detalhes em instantes. O Ministério Público do Ceará fez recomendações ao Conselho Tutelar e às comissões hospitalares para que deem mais atenção aos casos de abuso e violência contra crianças. A recomendação do Ministério Público do Ceará é para dar mais agilidade às notificações de violência contra criança e adolescente. Segundo os promotores de justiça, os conselhos tutelares da capital não vêm respondendo com rapidez às denúncias de maus tratos encaminhadas pelos hospitais. Em grandes hospitais de Fortaleza, existem comissões compostas por médicos e técnicos que podem detectar se a criança em atendimento foi vítima ou não de maus tratos. As denúncias são feitas diretamente aos conselhos tutelares, mas a resposta nem sempre é ágil, podendo assim aumentar a impunidade. Os casos que vêm das comissões de maus tratos são casos que, muito provavelmente, há uma violação grave dos direitos daquelas crianças e daqueles adolescentes. Então, quando houver um encaminhamento de uma comissão de maus tratos para o Conselho Tutelar, é fundamental, é indispensável que o Conselho Tutelar responda à comissão de maus tratos quais as medidas que foram tomadas e encaminhe aquela informação vinda da comissão de maus tratos e analisada pelo Conselho Tutelar para as entidades de proteção. E o Ministério Público também recomendou às comissões hospitalares que, dependendo do caso, a denúncia também deve ser feita à delegacia especializada. As comissões de maus tratos tanto têm que encaminhar a informação para o Conselho Tutelar, como já devem encaminhar diretamente para a delegacia abrir inquérito policial. Para esta advogada do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará, as recomendações vêm em boa hora. O sistema de garantias de direito de criança e adolescente ainda está muito fragilizado, né? Que uma das portas de entrada é o Conselho Tutelar, que tem se mostrado bem fragilizado quanto aos encaminhamentos da denúncia. Outras portas de entrada, como o próprio Ministério Público, Delegacia de Combate à Exploração contra Criança e Adolescente, também tem pouca estrutura. Mas ela também considera que a estrutura dos conselhos tutelares deve melhorar. Nem todos os hospitais foram implantadas as comissões de maus tratos e é importante que todos os hospitais e equipamentos públicos, como escola, que recebem crianças, que têm como investigar, averiguar de fato os maus tratos e a violência sofrida, especialmente a violência intrafamiliar, doméstica, violência sexual, né, que tem condições, os profissionais também têm que ser treinados e capacitados para receber esse tipo de denúncia. O Dia Internacional da Mulher está próximo, será nesta sexta e foi lançada hoje em Fortaleza a Semana da Mulher. Diversos eventos estão programados, como a apresentação da nova equipe que cuidará das políticas municipais voltada ao público feminino.
O dia 8 de março ainda não chegou, mas estamos próximos. Por isso já foi aberta em Fortaleza a Semana da Mulher. Diversas atividades estão planejadas, como palestras e workshops de prevenção, principalmente quanto à saúde e à violência contra o sexo feminino. A Coordenadoria de Políticas para a Mulher está à frente das comemorações deste Dia Internacional da Mulher. Dia 7 de março a gente vai estar fazendo um seminário sobre a saúde da mulher, direitos sexuais e reprodutivos, lá no Hospital da Mulher. No dia 8 de março, a gente vai estar ocupando a Praça do Ferreira a partir das 2 horas da tarde, com a prestação de diversos serviços. E à noite, nós vamos ter um show cultural. Participando desse lançamento, diversas mulheres, líderes comunitárias, donas de casa, mães, que sabem que muito ainda precisa ser feito. Precisa mudar, porque aí só assim a nossa vida vai se tornar bem melhor. Na ocasião, também foi apresentada a nova equipe que tomará conta das políticas públicas voltadas para as mulheres. Nós estamos, neste momento, fundindo diversos programas para que possamos efetivar e potencializar os recursos dentro de todas as coordenadorias, interligando todas as coordenadorias e também as demais secretarias. Eu não posso falar de direitos humanos se eu não falar de uma boa saúde, de uma boa educação, de uma habitação digna. Agora nós vamos a outras notícias do Brasil e do mundo nas nossas imagens do dia. Hoje, no julgamento do goleiro Bruno, em Contagem, em Minas Gerais, uma ex-namorada de Macarrão, que está sendo também julgado, disse que a ordem para matar Elisa Samúdio veio do próprio Bruno. A Prefeitura do Rio de Janeiro recebeu 2 unidades de táxis movidos a energia elétrica. Os veículos da Nissan já começam a rodar este mês e outras 13 unidades devem ser entregues até o fim do ano. Em Pequim, na China, está acontecendo o Congresso Nacional do Povo, organizado pelo Partido Comunista Chinês. O país definiu a meta de 7,5% de crescimento para 2013. No Vaticano, cardeais se reúnem no Salão Sínodo na preparação para escolher o novo Papa da Igreja Católica. Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, deu entrevista à Rádio Vaticano e disse que não há candidatos definidos antes do conclave. Hoje, a mulher mais velha do mundo, a japonesa Misao Okawa, comemorou seus 115 anos de idade no asilo onde vive, em Osaka, no Japão. E a gente vai ficando por aqui. A reprise desta edição vai ao ar ainda hoje, às 9h30 da noite. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.